Bem, meus irmãos, voltando aqui, mais um vídeo, Educação Cristã 1. Quero começar fazendo, né, uma distinção breve aqui: educação cristã, educação religiosa, educação teológica. Só para refrescar nossa memória. Tipos de educação, né? Pensando na esfera religiosa, né? Na esfera cristã. Educação cristã, educação religiosa e educação teológica. Significado de educação cristã: a concepção filosófica, teológica, política, sociológica da educação em geral. O que é educação do ponto de vista cristão? Nisso que nós pensamos. E a aplicação é toda educação praticada na denominação, né? Vamos pensar para além disso, confessional, toda educação confessional, seja em colégios, programas incluindo faculdades de educação religiosa e teológica e treinamento de educação religiosa, é educação aplicada à realidade da igreja local. Os ministérios de educação, EBF, EBD, programas de discipulado, de pequenos grupos, a própria pregação sistemática da palavra, tudo aquilo que é desenvolvido num ambiente ligado à igreja, à confessionalidade da igreja, à estrutura da igreja, ela está associada, tem esse aspecto de educação religiosa, que você educando na fé, nos dogmas, nas tradições, nas confissões de fé da igreja local. E educação teológica, um tanto mais, ela é específica num aspecto, né, porque ela visa a teologia, propriamente dito, né, apesar de em algum momento conversar, dialogar com outros saberes, e é a formação aplicada quase que de maneira geral para a formação ministerial e na pesquisa, né? Principalmente quando a gente pensa nos cursos de pós-graduação, a pós-graduação como a gente conhece, né, a especialização, o mestrado, o doutorado e afins, eles estão voltados para a área da pesquisa, né? Pesquisa teológica, os grandes problemas, os desafios, as realidades da igreja. E a área de aplicação normalmente são aplicadas em seminários. Esses seminários, em algumas vezes, eles funcionam na própria igreja, mas via de regra nós temos esses seminários independentes, pelo menos na sua estrutura física da igreja. Então, indo para o nosso conteúdo de hoje, uma reflexão para os tempos atuais, né, baseado aqui num conteúdo que nós pegamos da Convenção Batista Mineira. Nós vamos estar pensando em alguns aspectos da educação cristã nos tempos atuais. E sobre isso nós comentamos que não tivemos grandes avanços. A educação tem sido mais uma relação atividade-evento do que verdadeiramente coisas intencionais para a educação. O foco mais em como fazer em estrutura do que o conteúdo disso. A educação como uma tarefa de segunda classe na igreja. E isso é um desafio, porque o educador, dificilmente ele é um expoente na igreja, né? E em tempos que nós somos tentados nesse hedonismo, nesse egocentrismo, na valorização da figura do indivíduo, o educador é se resignar em grande medida como aquele que está nos bastidores, o que não deveria ser. A educação, assim como na vida, é a base de tudo. Então, como base de tudo, essa educação, esses que são responsáveis pela educação, esses que em alguma medida educam na igreja, educam nos seminários, eles deveriam ser super valorizados, ainda que nós sabemos que é graça e dom de Deus, mas eles são em alguma medida responsáveis por como a igreja vai caminhar e testemunhar a sua fé. É a partir da forma com que eu creio que eu demonstro na sociedade no que eu creio.
o educador religioso, em muitos contextos, ele é visto como uma arma seca de filhos para que não atrapalhem o culto. É uma atividade profilática e estratégica. O ensino é uma atividade profilática e estratégica para tentar aumentar, nunca necessariamente para um crescimento pessoal. Parece que estamos investindo mais em pronto-socorro e ambulatório. É menos na saúde e mais na remediação. Porque o ensino robusto, saudável, sistemático da igreja torna a igreja saudável. Torna a igreja pujante, como diria o Hernandes Dias Lopes. A educação como sistema de hegemonia, prós e contra. Educação como ação adestradora dos espíritos. Educação como aparelho ideológico. Riscos e perigos de uma educação reprodutivista. Aqui nós estamos falando de alguns conceitos aplicáveis de uma forma mais ampla à educação. Não só a educação dentro da igreja local, a educação da igreja, a educação religiosa, a educação cristã e a educação teológica. Porque essa educação ela pode ser adestradora dentro da denominação, por exemplo. Você vai no colégio adventista, você vai na faculdade luterana, você vai na faculdade batista, você vai na faculdade metodista. Ela pode ser adestradora e até ideologizada para além da esfera cristã, mas para dentro da ideia denominacional. E ela como uma educação reprodutivista, muito comum na prática da educação formal na nossa sociedade, uma educação que reproduz. Ela não se reinventa, ela reproduz conceitos, metodologia, métodos e práticas pedagógicas. Então, você não tem avanço. Você não tem avanço, ela fica estagnada, essa educação. Um sistema de educação religiosa, uma breve análise. Currículo e sistema nacional, ênfase em estrutura e metodologia, divulgação de currículos anuais, sistema orientado por conteúdo, conteudista, em vez de orientado por objetivos educacionais, filosofia fragmentária de ensino, né? Não tem aquela coisa que nós temos falado e temos ouvimos do Felipe, ouvimos nessa última palestra agora do Igor, uma ideia de uma educação integral, indefinição filosófica no educacional. O Solano Portela, no seu livro O que estão ensinando aos nossos filhos, ele chega a apontar um problema onde escolas reconhecidas como cristãs, como confessionais, que ao invés de ter uma filosofia, uma pedagogia cristã, ela tem uma pedagogia, uma construtivista, à semelhança da escola secular. E somente nesses últimos 15 anos, a partir dessas associações que surgiram, né, no nosso contexto, nós temos visto uma briga, um debate, uns esforços em busca de uma educação verdadeiramente cristã. Política de oferta, mas não de demanda. EBD, instituição de ensino e não tanto de pesquisa. Projeto reducionista da educação religiosa e supervalorização do púlpito. Isso aqui é uma fala muito importante, porque há algo muito interessante. O púlpito ele é supervalorizado dentro das igrejas, é o centro da igreja, e eu acho que deve ser o centro da igreja. Todavia, ele não é o centro da igreja quando se pensa em ensino. Muitos desassociam a ideia de que o púlpito é uma ferramenta poderosíssima de ensino. E em tempos que a EBD está em crise de frequência, pelo menos, o púlpito torna-se o único
canal de ensino, a única ferramenta de ensino. E o pastor, o pregador, né, o pastor que é o responsável pelo púlpito da igreja, seja por quem está pregando, seja ele pregando ou por quem estiver pregando, deve usar esse púlpito de maneira intencional, como uma ferramenta, uma ferramenta pedagógica. Não é com pequenas porções de ensino, não, é um púlpito intencional, porque não temos, em via de regra, outra ocasião para tal. Quando a gente fala construtivista, né, o modelo pedagógico, ele se subdivide em algumas perspectivas, né? Humanista, situacionista, saiu, né? Humanista, centrada no homem, né? Muito próximo daquelas ideias iluministas, né? Um modelo situacionista é um modelo pensado a partir do que está acontecendo. Você não tem um planejamento ou uma perspectiva de ver o horizonte, ver se aonde quer chegar e como quer chegar. Tudo uma resposta à situação atual, e isso uma coisa empurra a outra e acaba gerando um modelo pragmático, porque a intenção dele é resolver aquele problema que está acontecendo no local. Em alguns aspectos, essa educação, principalmente quando a chamada educação teológica, em muitos aspectos ela acaba sendo muito academicista, né? Se distando às vezes em muito de uma vida da igreja, do cotidiano, do crente, da vida em comunidade, né? A busca por especialista, um modelo de, às vezes, sociocomunitário, social comunitário, a ideia de impingir, né, na sociedade, para a sociedade, e às vezes isso como uma ferramenta de um meio para o alcance das almas, né? Isso perde de vista a educação cristã integral para o crescimento, fortalecimento e todos participando juntamente para o crescimento do corpo. Modelo afetivo, modelo integral de educação religiosa. Esse é o nosso objetivo. A transversalidade da educação religiosa que a gente viu há vídeos atrás e deu uma revista e revimos nessa aula de hoje, né? Saber e refletir, ter ontologia, pensar em Deus, ser de Deus, conhecer Deus, conviver enquanto na missão, realizar durante a missão e a questão de instrução para o conhecimento individual, o conhecimento existencial do indivíduo. Esse é o modelo proposto. Orientação da educação na igreja. Como orientar a educação na igreja? Por conteúdo? Por valores cristãos e objetivos educacionais? Como orientar? Como tem sido orientada a educação na nossa igreja? Como que nós percebemos a educação na nossa igreja? Quando você olha, não, o modelo educacional da nossa igreja é conteudista. É um professor de cabeça cheia transferindo, né? Formato HD e instala novos programas. Ou por valores cristãos e objetivos pensados educacionais. Estamos falando da educação religiosa. Uma educação por valores cristãos e objetivos educacionais. Ele emana da palavra de Deus, valores cristãos e objetivos gerais. E isso vai permear os pressupostos dos objetivos educacionais, os objetivos educacionais e contextuais, estrutura, currículo, conteúdo, avaliação, formação docente, ambiente, tudo isso. Essa estrutura essa estrutura, esses fornecedores de conteúdo, eles serão alimentados de maneira intencional. E isso tudo vai sendo levado para um ambiente de ensino, que o ambiente de ensino ele intenciona cumprir os objetivos educacionais contextuais, que
vindo de uma análise ambiental da sociedade, do perfil do aluno e da onde ele está inserido, nós temos o alcance desses objetivos, não só educacionais, mas educacionais para aquele contexto. Então nós vemos que esse é um processo sistêmico que tem como ponto de partida a palavra de Deus, objetivando valores cristãos e objetivos gerais. E esses valores cristãos e esses objetivos é que vão fornecer o conteúdo. Não é um conteúdo por conteúdo, é um conteúdo pensado, resultado daquele refletir sobre Deus. E isso vai permear todos os pressupostos do projeto educacional da igreja ou da instituição religiosa, da educação cristã, da educação teológica. Pensando em paradigmas da educação, nós temos conhecimento, alunos, objetivo do professor, relacionamentos, contextos e concepção de educação. No modelo tradicional, o conhecimento é transmissão do professor ao aluno. Já o pensamento contemporâneo não necessariamente... Me perdoe, esqueci de silenciar o celular, então vai sair um toque nesse vídeo. Mas nós não temos condições de desconsiderar esse conteúdo todo. E a habilidade aqui no querido irmão, não tenho habilidade para edição, não tenho recursos para isso aqui em casa. Então, voltando, na concepção tradicional, o professor detém o conhecimento e transmite ao aluno. No pensamento contemporâneo da educação, da metodologia pedagógica, há uma ideia de construção coletiva. Escola, igreja, né, olhando para o modelo educacional. Os alunos, no modelo tradicional, são passivos, caixas vazias a serem preenchidos pelo conhecimento do professor, aquela ideia conteudista. Já na ideia contemporânea de pedagogia, os alunos são ativos, construtores e descobridores e transformadores do saber, do conhecimento. O objetivo do professor, no modelo tradicional, é classificar e selecionar os alunos. Dizer, aluno A é bom, aluno B é ruim, aluno A está assim... Já na visão contemporânea da pedagogia, o professor ele desenvolve os talentos dos alunos. Quanto a relacionamento, no modelo tradicional, ele é impessoal entre aluno e professor. Né? É uma formalidade, né? Uma relação de obediência, de hierarquia. Já hoje, pensa-se numa educação, num modelo de educação pessoal entre alunos e professores, o professor como participante da vida, interagindo com a vida do aluno. A questão de contexto no modelo tradicional é uma aprendizagem competitiva, individualista, informação limitada. A educação bancária, mecânica, a ideia que se tem de uma educação profissionalizante, ela é muito próxima dessa ideia competitiva. Já atualmente se pensa numa aprendizagem cooperativa, infinidade de formação. A informação é infinita nessa cooperação, nessa troca de experiência, de vivência, alunos e professores de contexto diferente interagindo e produzindo, gerando, desenvolvendo, construindo conhecimento. A concepção de educação no modelo tradicional requer um preparo muito grande em aprender conteúdo. Já na contemporânea, requer um preparo na compreensão de conteúdos e na sua interação com o meio. O modelo pedagógico, em suma, isso tudo que a gente falou, é que a pedagogia pensada para hoje em dia, e quando eu falo pedagogia pensada para hoje em dia, em prática pedagógica, nós estamos falando em todo o ambiente de ensino. É uma construção coletiva, onde alunos e professores são construtores e descobridores e transformadores do saber, né, onde o objetivo do professor não é transferir conteúdo, mas desenvolver talentos e habilidades dos seus alunos. Não é mais aquela relação de subordinação impessoal, mas é uma interação, uma relação de convivência, de empatia,
O modelo de aprendizagem é de cooperação, de interação, onde não há limite para a informação e conhecimento, e antes de se requerer um esforço muito grande para gravar, para armazenar conteúdo, o esforço contemporâneo no pensamento atual é para compreender, é formar pensamento, desenvolver habilidade de compreensão, de interpretação, de olhar o mundo ao seu redor, de olhar o que está acontecendo e desenvolver competências para lidar no meio em que está inserido. Aí nós temos aqui um gráficozinho, educação orientada por conteúdo, ou seja, conteudista, onde o professor é o portador do conteúdo e o despeja na sala de aula. Ele faz uma transferência de conteúdo, né? Agora vamos pensar, né, no próximo vídeo, vou deixar para o próximo vídeo, nós vamos estar entrando nessa questão de uma educação através do discipulado.